Olá, uma ótima tarde. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 30 de junho. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Destaque para a decisão do governo do estado de Mato Grosso, que anunciou ontem a redução da alíquota de ICMS sobre gado gordo pelo período de 90 dias. Veja que as atividades de plantio estão quase finalizadas para culturas de inverno no Rio Grande do Sul. Se acompanha também a colheita de café chegando a 44%, de acordo com a consultoria privada do país. E ainda todas as últimas informações do que acontece com a safra de grãos na Argentina. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E nesta última quinta-feira, o governador do estado de Mato Grosso, Pedro Táxi, anunciou a redução pelo prazo de 90 dias do ICMS, o Imposto sobre Circulação, Mercadorias e Serviços do Gado Gordo, que recua de 7% para 4%. Esse recuo é importante para que o pecuarista mato-grossense consiga ter outras situações de comercialização do seu produto. No estado do Mato Grosso, a JBS, que é a maior linha de frigorífico dentro do estado, ela tem exigido que o pagamento seja feito por 30 dias. Já os pecuaristas, até por uma questão de temores em relação à empresa, querem receber à vista. Com o ICMS mais baixo para a retirada do produto do estado, o produtor mato-grossense ele ganha em possibilidades de comercialização, uma vez que esse gado pode ser agora adquirido por um custo mais baixo para aquisição em outros estados e abate nesses estados fins. Vamos ver então como é que ficou essa decisão do Mato Grosso aqui. Trazemos aqui na tela a vigência, como eu tinha dito, vigência de 90 dias, taxa anterior de 7% e taxa atual de 4%. O pleito foi feito ao governo em maio em decorrência da desvalorização no preço da arroba do gado gordo. O gado gordo no estado do Mato Grosso, com todas essas questões envolvendo, novamente eu lembro, mais uma vez envolvendo JBS, desvalorização para o valor da arroba do gado gordo foi de 10%, isso considerando os últimos 40, 50 dias, colocando muita pressão sobre os negócios no estado mato-grossense. O anúncio sobre a redução da alíquota foi feito durante uma mesa redonda para debater a cadeia produtiva da carne que aconteceu em Cuiabá e teve a cobertura completa do Canal do Boi. Você vai acompanhar agora o posicionamento do governador do estado do Mato Grosso, Pedro Táxi, durante o evento. Essa é uma crise nacional, não é crise do estado de Mato Grosso. Nós temos que buscar soluções para ela. Mato Grosso tem 42 plantas frigoríficas, 20 estão fechadas, muitas são a do grupo que os seus dirigentes fizeram delação. Tivemos a questão da carne fraca, mas nenhum dos frigoríficos de Mato Grosso estava envolvido na questão da carne fraca. Eu acho que aí aqueles responsáveis têm que sofrer as penalidades legais, mas nós não podemos generalizar. Agora, é fato que isso trouxe prejuízo à indústria frigorífica e aos pecuaristas do estado de Mato Grosso e do Brasil como um todo. Nós temos conversado bastante com os pecuaristas do nosso estado. Mato Grosso é o maior produtor de rebanho bovino, temos 30 milhões de cabeças, mais de 30 milhões de cabeças. Isso está sendo feito através da Secretaria de Desenvolvimento, o secretário Ricardo Tomizik, e através do IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, que congrega os produtores, a indústria frigorífica e o estado para que possamos encontrar soluções. No tocante às plantas frigoríficas fechadas, estamos procurando conversar com as indústrias, já conversamos com Minerva, com Marfrig, e temos notícias de abertura do frigorífico Minerva lá em Mirassol do Oeste, do Marfrig em Nova Chavantina, e o Estado está buscando resolver a questão da alíquota tributária da saída do boi em pé, para que nós possamos concorrer com os produtores do nosso Estado, possam concorrer com outros estados.
Bom, o governo do estado, então, está apoiando todo tipo de ação e ajudando o produtor rural também, né? Estamos apoiando as ações lícitas e ações que fazem com que o desenvolvimento do nosso estado possa se dar cada dia mais forte e mais rápido. Com relação à alíquota de exportação de gado em pé, o que o governo vem pensando? Já tem alguma definição? Isso ajudaria muito a pecuária do Mato Grosso. Sim, ajudaria porque temos muitos frigoríficos fechados. Na região de Rondolândia, nós temos a questão do convênio com o estado de Rondônia, estamos fortalecendo os postos fiscais e o INDEA na região de Vila Rica e fortalecendo a fiscalização também no sul do Araguaia, que são os pontos em que mais nós sofremos prejuízos. Mais do que impostos, nós precisamos resolver a questão da fiscalização, porque confiamos no setor produtivo do nosso estado. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Nilson Leitão, também esteve presente no evento e comentou sobre a redução da alíquota. A iniciativa é justamente para debater a cadeia da carne, não em Mato Grosso, mas no Brasil como um todo, desde o nascedouro do bezerro até a carne que vai chegar fora do Brasil ou no mercado interno. Todos os problemas que nós estamos vivendo, não apenas no que ocorreu com o advento da JBS, mas também a questão do fundo rural, a questão da vacinação, da questão sanitária que precisa ser debatido. E esse mapa das plantas frigoríficas no Brasil, se a quantidade do que está construído e geograficamente bem colocada para resolver o problema ou não, precisa se levar a sério esse setor que gera muito emprego e muita renda. Então o que nós queremos extrair dessa reunião de hoje é uma proposta de um novo programa moderno, para o setor, para o pequeno, para o médio e para o grande, democratizando o setor cada vez mais, dando transparência, dando incentivo, mas nós temos um problema enorme de passado, que é um passivo enorme que precisa ser resolvido. E esse é o tema que precisa ser colocado, porque... E olha, a Agricultura BR já adiantava durante o final do mês de junho e a primeira semana última semana de maio, a primeira semana de junho, nós adiantávamos a intenção de outras indústrias, principalmente o frigorífico Minerva, que tem essa projeção de crescer nos espaços que estão sendo deixados pela JBS. A situação de reabrir uma das plantas frigoríficas no estado já era um rumor no final do mês de maio, foi confirmado em junho, ela volta a operar em julho. Agora tem a da Marfrig, Nova Chavantina, que provavelmente também será aberta ainda nesse próximo mês, que começa neste sábado. Destaque do Agricultura BR agora é em relação aos preços praticados pela arroba do boi gordo em Mato Grosso. A arroba do boi gordo do Mato Grosso, que tem uma realidade de pressão fortíssima nas últimas semanas, ela tenha ganho uma expansão maior e, de certo modo, acaba sendo um mal necessário. Essa situação que nós estamos vendo agora já foi alertada diversas vezes por conta da concentração. Mato Grosso do Sul e o estado do Mato Grosso, os dois estados, são aqueles que têm a maior capacidade de abate do país e aonde está localizado também o maior número de ocupações da JBS. Então, com a situação da JBS, principalmente, isso faz com que esses estados eles sintam muito ressentimento em relação à diminuição dos abates e, com isso, a queda no preço da arroba do boi gordo e da vaca gorda é mais forte nos dois estados, tanto Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul. Vamos comparar agora o que acontecia com o preço da arroba no último ano, que já não era aquelas coisas, com o que temos agora. Nós trazemos aqui o preço à vista pela consultoria Scott. A Scott divide o Mato Grosso em 4 áreas para definir o preço do gado gordo. Então, se nós considerarmos essas 4 áreas e chegarmos a uma média, nesse último dia 29 de junho, o valor médio da arroba do boi gordo é de R$ 117,25 arroba. Na mesma data, no último ano, a média dessas 4 regiões mato-grossenses é de R$ 129,77 e eu estou trazendo valores aqui sem qualquer correção de valores, portanto são valores absolutos em torno da arroba do boi gordo. Aqui nós vemos uma situação extremamente complicada para o pecuarista, para o produtor. Foi escolhido o preço à vista porque essa é a modalidade de negócio que é preferida pelos pecuaristas do país, uma vez que há, sim, muita tensão em torno do mercado pecuário em relação à indústria, principalmente em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e outros estados que vão passando por esse deságio no preço da arroba.
A Agricultura BR agora fala sobre café e, de acordo com a consultoria Safras e Mercados, a colheita do café até o último dia 27 alcançou 44% da área cultivada da temporada 2017-2018. Acompanhe conosco aqui como é que vem colheita de café. Nós trazemos aqui 27 de junho, a data de 27 de junho como o valor de referência para o canal do boi. Dia 27 de junho, dia 20 de junho estava em 37%, então ela sobe para o dia 27 de junho, que é a data mais atual do levantamento da Safras e Mercado, para 44%, portanto um avanço semanal de 7 pontos percentuais. No ano passado, na mesma data, estava em 47%, portanto aqui nós acompanhamos o que vem acontecendo. Vem com ligeiro atraso frente ao último ano. Se considerarmos a colheita apenas do café arábica, houve um avanço de 5 pontos percentuais em relação ao arábica. Ele fica ligeiramente abaixo da colheita que se tinha no último ano. Então vamos ver os números referentes apenas ao arábica agora, trazendo aqui a maior produção do país, que é dessa variedade. Nesse 27 de junho de 2017 estava em 35%, fica 1 ponto percentual abaixo do avanço de colheita de café arábica que se tinha na mesma data no ano passado. Estava em 36%. A média dos últimos 5 anos é de 32% entre 2012 e 2016, mostrando aqui, portanto, uma colheita de café arábica um pouco mais rápida que a média dos últimos anos, vindo um pouco abaixo do que acontecia em 2016, mas a verdade é que o clima tem ajudado bastante para que essa colheita ocorra, principalmente nos estados da região sudeste. Agora vamos acompanhar a colheita do café Conilon, ou o café robusta, que vem com atraso frente às últimas médias. Observe, no dia 27 de junho de 2017, 75% de toda a área de café da temporada, então, 17 e 18, já havia sido colhida. Um ano antes era 88%, portanto, aqui tem bastante atraso, tem um atraso aqui de 13 pontos percentuais frente ao avanço de colheita do último ano. A média entre 2012 e 2016 é de 80%, portanto, café Conilon vem com atrasos em relação à colheita. O clima para as atividades de colheita da safra de café tem sido favorável para a maioria das regiões, com clima seco predominantemente. Apenas no estado do Espírito Santo, onde faltou chuva na época de desenvolvimento das lavouras, agora chove em plena época de colheita e secagem dos grãos. Vamos saber com a Nadiara, então, como que o clima se comporta nos próximos dias. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Por enquanto, o tempo seco tem predominado na maior parte do interior do Brasil. Isso tem beneficiado o avanço da colheita do café no interior do Sudeste, no Norte Paranaense, em Rondônia e também no interior da Bahia. No entanto, no Espírito Santo vem chovendo de uma forma mais significativa e frequente e nesses próximos dias ainda a expectativa de mais chuva. Teremos a passagem de uma frente fria aqui pelo litoral do centro-sul do Brasil e essa frente fria deve trazer maior frequência de chuva para o Espírito Santo. Não são esperados grandes volumes de água, mas ainda esse tempo mais úmido pode atrapalhar em alguns momentos a colheita do café. Agora, sobre o Norte Paranaense, interior do Sudeste, Rondônia e também interior do Nordeste, não tem previsão de chuva. Teremos o declínio da temperatura nesses próximos dias sobre o centro-sul do Brasil, mas não há previsão de geadas em áreas produtoras. No decorrer do segundo período, que vai do dia 6 ao dia 10 de julho, a chuva será um pouco mais abrangente sobre o sul do Brasil, mas não deve atingir as principais áreas produtoras de café do Norte Paranaense. No Sudeste ainda vai chover no Espírito Santo, mas no interior da região, previsão de tempo mais seco, então esses próximos períodos ainda seguem favoráveis para a colheita do café, especialmente em São Paulo e sul de Minas Gerais. Tempo seco também nas áreas produtoras de Rondônia e do interior da Bahia. E no terceiro período, a situação não deve mudar muito. A expectativa é que a chuva continue um pouco mais concentrada sobre o sul do Brasil, em áreas litorâneas do Sudeste, e o tempo seco continue mais intenso aqui em todo o interior do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! A comercialização da soja no Paraná segue em ritmo mais lento do que o visto na mesma época do ano passado. É o preço de mercado 28% mais baixo que desestimula as vendas. Veja na sua tela que, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, na data do dia 30 de junho de 2016, o preço médio pago pela saca no estado era de R$ 90.
Um ano depois, na data atual, 30 de junho de 2017, o valor da saca cai para a média de R$ 64,50, queda, portanto, superior a 28% em apenas um ano. Com isso, o ritmo de negociação da safra anda mais lento. Os negócios estão 12 pontos percentuais atrasados na comparação com essa mesma época do ano passado. De acordo com os números, veja que até o dia 25 de junho de 2016, 67% da safra de soja paranaense havia sido negociada. Para a data do dia 26 de junho de 2017, percentual já negociado alcança apenas 55%. E a Agricultura BR destaca agora o andamento da safra de soja na Argentina, que atingiu 98,7% da área total já colhida. Pode-se considerar conclusa a safra argentina com a confirmação, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, na previsão de 57.500.000 toneladas de soja. O relatório apresentado de acompanhamento de lavouras, que mostra como é que foi o avanço semanal, apresentou um ligeiro avanço de cerca de 2 pontos percentuais e só não teve a conclusão real da colheita na Argentina por conta de chuvas que atingiram as principais áreas produtoras nesta última semana. Vamos aos números então, acompanhe conosco como é que está a Argentina em relação à sua produção de soja. Projeção é de 57.500.000 toneladas, já foram colhidos 56.970.000 toneladas da oleaginosa até esta última semana. Portanto, a Argentina já pode considerar colhida essa safra e mesmo com toda a situação climática que atingiu a Argentina, pelo menos em 2 momentos, provocando alagamento, a Argentina vem com uma safra forte na América do Sul. A Agricultura BR segue falando do cenário internacional da soja, mas agora especificamente em relação ao que vai acontecendo na Bolsa de Chicago e os principais fundamentos que vão formando o preço. O mercado, nesse momento, ele volta os olhos para o que pode acontecer nas áreas de produção de soja em relação ao clima nas próximas semanas, principalmente nas próximas 4 semanas. Ainda está dividida a situação daqueles que acreditam numa situação climática pior ou melhor nos Estados Unidos. Mas qualquer pontuação que mostra escassez de chuvas neste período dá um viés de alta na Bolsa de Chicago, que apesar de ter apresentado pequenas, ligeiras elevações nos últimos pregões, tem registrado altas e isso vai ajudando a recuperar o valor da soja na Bolsa de Chicago. Vamos ver como é que vem Chicago agora. Trazemos soja em Chicago nesse momento, mais uma vez com alta. Alta pequena, posição de julho com alta de 0,24% a $9,17 o bushel. Agosto com alta de 0,19%, com elevação de 0,19%, com negócios a $9,22 o bushel. Setembro, alta de 0,13% a $9,24 o bushel. E a posição de novembro com ganho de 0,24% a $9,27 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. O dólar aqui no Brasil segue oscilando frente à movimentação do cenário político do país. As últimas notícias giram em torno da aprovação de uma meta de inflação mais baixa do que a atual para os anos de 2019 e 2020 e também diante da aprovação da reforma trabalhista na Comissão de Constituição
de Justiça e Cidadania do Senado. A gente acompanha agora como que a moeda vem se comportando aqui no país. Neste momento vem com leve alta frente a ontem. A alta é de 0,09%. Negócios agora para o dólar comercial a R$ 3,31 mais um. E ainda nessa edição a gente fala um pouquinho sobre o que acontece com as culturas de inverno no sul do país. E daqui a pouco você tem como é que vem o milho, principalmente colheita que inicia em alguns estados e a posicionamento do produtor rural em relação aos preços. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos já. E a colheita do milho de segunda safra no estado do Mato Grosso do Sul, dessa temporada 2016-2017, começou. Ainda tem pouca área que foi colhida, apenas 0,7%, de acordo com a Associação dos Produtores de Soja e Milho do estado. Mato Grosso do Sul, que tem uma expectativa de safra recorde para o estado, nesta segunda safra, que pode chegar a 9.180.000 toneladas, de acordo com os dados da instituição. Vamos ver então a última atualização. Trazemos aqui os dados para Mato Grosso do Sul. Uma área total cultivada de 1.800.000 hectares, produção de 9.180.000 toneladas é o que é esperado para Mato Grosso do Sul. Produtividade média de 85 sacas por hectare. Esses são os dados que nós trazemos em relação ao Mato Grosso do Sul. Como o Mato Grosso do Sul teve também uma situação muito grave em relação ao clima no último ano, a recuperação de produtividade pode chegar a 45,4% em cima daquilo que teve de produtividade média no último ano, que chegou a pouco mais de 58 sacas por conta da quebra. O estado chega agora a 0,7% da colheita. Para falar em Mato Grosso do Sul, nossa equipe de reportagem foi ver como é que o produtor tem trabalhado essa colheita de milho e também o que ele está sentindo do mercado, o peso de uma safra que deve ser muito maior. A reportagem é de Miriam Valadares. Na Estância Maracaju, o cenário é este. O vai e vem das máquinas deve se estender pelos próximos 60 dias, período em que o agricultor estima finalizar a colheita do milho segunda safra. Por aqui são 2.500 hectares destinados ao cultivo do grão. A expectativa de colheita gira em torno de 130 sacas por hectare. Os primeiros quadros aqui que nós colhemos está na faixa de 130 sacos, a média. Eu acho que é uma média boa, não sei, a média do estado deve ser 80, 90 sacos. Nós estamos colhendo 130 agora, os primeiros quadros. Nós implantamos a lavoura no tempo certo, né? Numa época boa, de janeiro. Esse milho que está sendo colhido foi a última semana de janeiro que foi plantado. E choveu bem o tempo todo. Tanto que teve lugar que teve até excesso de chuva. Deu problemas, aumentou as doenças, né, esse ano. Mas com muito e cuidados também, né? Fungicida na hora certa, inseticida, eu acho que isso que a gente está colhendo bem. A boa colheita se deve aos investimentos e também à integração lavoura-pecuária, que na visão do senhor Roberto, impediu inclusive o ataque da cigarrinha. A cigarrinha aqui para nós não foi problema, nós tivemos, mas muito pouco. Nós estamos plantando milho com braquiara desde 2008, quer dizer, nós fazemos palha justamente na palha da braquiara. Então eu acho que isso se deve a uma ajuda também, que essa combinação milho, braquiária, soja e integração lavoura-pecuária vem nos ajudando. Produtividade em alta e valorização em queda. O agricultor não está otimista em relação aos preços. O câmbio, se melhorasse bastante o câmbio, poderia sair na exportação, mas como vai ser praticamente mercado interno, eu acho que o preço do milho é baixo. Geralmente na safra de milho a gente comercializa 50% antecipado com contratos e fazemos barter também, algumas trocas, né, com a cooperativa nossa. E o restante a gente segura em anos que você vê que tem alguma perspectiva de subida, senão vai comercializando.
Em Mato Grosso do Sul, a área destinada ao cultivo do milho segunda safra soma 1.800.000 hectares. De acordo com a AproSoja-MS, a produção deve ser superior a 9 milhões de toneladas, sendo a produtividade média de 85 sacas por hectare. Miriam Valadares para o SBA. E essa boa produtividade das lavouras de Mato Grosso do Sul, que se repete também em várias regiões produtoras de milho segunda safra do Brasil, tem um efeito negativo no mercado. O valor médio pago pela saca do cereal vem abaixo do mínimo em várias regiões do país. E no estado de Mato Grosso do Sul acontece o mesmo. Para a região centro-oeste, o valor mínimo estabelecido pelo governo federal é de R$ 19,21 a saca. Essa situação faz com que entidades ligadas ao setor nos estados peçam auxílio ao governo federal, através do Ministério da Agricultura, para intervir no mercado. Vamos acompanhar os preços, então, em Mato Grosso do Sul. Veja o que aconteceu nos últimos 5 dias. Queda no valor da saca do milho de 5,48%. Essa semana começava com o valor da saca já a R$ 18,25, já abaixo do mínimo de R$ 19,21 a saca. Na terça-feira e na quarta, esse valor se mantinha, quando nesta última quinta, o preço do milho caiu ainda mais no estado, fechando no dia R$ 17,25. Esta sexta traz a mesma cotação, R$ 17,25 é o preço médio pago hoje para o milho em Mato Grosso do Sul. Nos últimos 5 dias úteis, Goiás também tem queda expressiva para o milho e esses recuos em relação aos preços praticados no país ainda é apenas o começo. Isso porque a grande parte da safra que será colhida ainda não chegou aos armazéns ou aos campos a céu aberto e assim que chegar, a pressão deve ser bem mais forte. Vamos saber então como é que vem o desenvolvimento no estado de Goiás. Você observa aqui que na segunda-feira, valor de R$ 18,75 a saca, na terça caía para R$ 18,25 e vem mantendo esse valor até essa sexta-feira. R$ 18,25 com queda de 2,66% no período considerado. Em Mato Grosso, a situação não é diferente, é de queda no valor da saca do milho. Por lá, o preço médio é ainda inferior aos demais estados da região centro-oeste do país, porque Mato Grosso tem sim um patamar diferente para a cotação do cereal. Veja o que aconteceu nos últimos 5 dias por lá. O preço da saca saiu de R$ 14,75 quando começou a semana e se manteve até metade dela, para cair na quinta-feira para R$ 14,50 a saca. Patamar que se mantém neste último dia útil da semana, sexta, acumulando perdas de 1,69% nesta semana. Vamos agora acompanhar como que o mercado futuro do milho vem operando no Brasil nesta sexta-feira. Vamos de olho então para a Bolsa Paulista, que vem hoje com contratos mistos, uns sobem, outros caem. A posição de julho tem agora 30 contratos sendo negociados apenas a R$ 25,35 a saca. Essa posição tem perda de 0,63% hoje. Já o milho para entrega em setembro deste ano é o que tem o maior volume de contratos, são acima de 3 mil, e é a única posição que traz certa referência para o mercado, por conta desse volume maior de negócios acontecendo. Esse preço de R$ 25,49 negociado por cada saca hoje está 0,55% mais baixo em relação aos últimos negócios. Já a posição de novembro deste ano sobe um pouquinho, 0,15% de alta, e negocia cada saca R$ 26,56. E o milho para entrega em janeiro do ano que vem cotado agora a R$ 27,00 a saca, alta de 0,11%. Na Argentina, a colheita já atingiu 21,62 milhões de toneladas de milho. Isso representa 51% de toda a área que foi cultivada
com o cereal. O avanço entre uma semana e outra, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, foi de 2,6 pontos percentuais. E isso trouxe um avanço mais forte para a Argentina. E o organismo lá, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, mantém a sua perspectiva de produção de milho na temporada 2016-2017 em 39 milhões de toneladas. Veja os números conosco, você acompanha na Agricultura BR, projeção é mantida em 39 milhões de toneladas, enquanto que os produtores argentinos já retiraram, já colheram 21 milhões 620 mil toneladas do cereal, 21 milhões 620 mil toneladas de milho. O assunto continua sendo o milho no cenário internacional, mas agora as negociações na Bolsa de Chicago. É o que a Agricultura BR destaca agora. Você acompanha comigo como é que vem esse mercado. Milho que vem sofrendo pressão tanto da questão de climática, que às vezes ajuda a dar uma melhorada na situação dos preços, mas também do petróleo, que tem tido forte variação. Hoje temos milho em Chicago subindo e tendo uma alta um pouco mais efetiva, acima de 2%. Posição de julho ganha 2,22%, vem a 3 dólares 67 cents o bushel. Setembro, 2,30% de alta, 3 dólares 78 cents por bushel, agora 3,77. Dezembro, 3 dólares 89 cents o bushel, com alta de 2,36%. E março de 2018 a 3 dólares 98 cents o bushel, com alta de 2,24%. As posições aqui negociadas, elas vêm praticamente no maior valor de negociação desta sexta-feira. A gente volta a falar de clima e com destaque especial agora para o estado do Paraná. Olha, outubro foi muito chuvoso no estado paranaense, ocasionando até geadas em algumas áreas produtoras, ocasionando perdas em algumas produções como a de feijão. Vamos saber agora com a Nadiara como que o inverno vai se comportar por lá e as expectativas para essa nova estação. O inverno ele ainda promete ser mais úmido do que o normal sobre partes do Paraná, assim como em grande parte do sul do Brasil. No entanto, em relação ao outono, a chuva diminui de intensidade. Os extremos serão menores e, por isso, não há tanto risco para transtornos como na estação passada. O volume de água não deve ser tão expressivo. Além disso, quanto às temperaturas, o frio ele não será tão frequente e duradouro como no ano passado. Isso não quer dizer que não vai ter frio intenso. Há risco, sim, para extremos de temperatura mínima, ocorrência de geada, só que esse frio intenso não será persistente sobre o estado. Então, de uma forma geral, as temperaturas devem ficar um pouco acima da média para a época do ano. Agora, para os próximos dias, para o início de julho, a expectativa é de tempo um pouco mais seco, que beneficia as atividades no campo, em especial colheita do milho segunda safra e também cuidados com as lavouras de culturas de inverno. Deve chover nesses próximos 5 dias apenas aqui na faixa leste do Paraná e é uma chuva de fraca intensidade. As próximas madrugadas serão bem frias, com temperaturas que giram em torno de 7 graus aqui entre o sul e leste paranaense. Mas apesar desse frio todo, o risco para ocorrência de geadas é muito baixo. No decorrer do segundo período, do dia 6 ao dia 10, agora do mês de julho, a chuva se espalha um pouco mais entre o leste, o sul e o oeste paranaense. Mas é uma chuva de baixo acumulado que não deve trazer transtornos para as atividades no campo. Sobre o norte do estado, previsão ainda de tempo firme neste período. As madrugadas seguem mais frias aqui em todo o centro e leste, com temperatura mínima variando de 7 a 8 graus, mas mais uma vez é baixo o risco para ocorrência de geadas. E no terceiro período, do dia 11 ao dia 15, agora do mês de julho, chuva bem isolada deve atingir partes do sudoeste, sul e leste paranaense. É uma chuva de baixo acumulado que não deve trazer transtornos e não deve atrapalhar as atividades no campo, mas, por outro lado, mantém os bons níveis de umidade no estado. No decorrer deste período, o friozinho da madrugada continua, com temperaturas mínimas em torno de 9 graus, mas, mais uma vez, sem risco para ocorrência de geadas em áreas produtoras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
E no próximo bloco a gente volta para falar mais sobre o estado do Paraná. Você vai saber como anda a colheita do café arábica. Olha, aproveite o intervalo para entrar em contato conosco. Você pode mandar a sua mensagem pelo 67996562266, é o nosso número no WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Agricultura BR de volta, a gente destaca agora o mercado do café, começando pela variedade Conilon, ou também chamada de Robusta. Você já viu nessa edição que os trabalhos de colheita avançam, estão um pouquinho atrasados em relação ao visto na média dos anos anteriores, mas o mercado já conta com uma boa parcela da safra de Conilon disponível para comercialização. Vamos acompanhar como estão os preços então, tomando como base o mercado do Espírito Santo, principal estado produtor. Veja que nesta última quinta-feira, dia 29 de junho, houve uma valorização mais forte para o valor da saca por lá. Preço subiu para R$ 409,36. Foi uma alta expressiva de 1,60% na comparação com a quarta, dia 28. Ao longo dos últimos dias, o que a gente tem visto é isso aí que está na tela, viu? Elevação no valor do Conilon ou Robusta negociado aqui no Brasil. Mas antes desses dias aqui, Robusta vinha em sequência de queda e, por conta disso, ainda acumula baixa no mês de junho. O preço já está 3,75% mais baixo em relação aos valores de abril. Os últimos dias têm mostrado elevação, a gente segue acompanhando como que o mercado oscila. O assunto agora é o café Conilon e café arábica, e a colheita que acontece no estado do Paraná. Por lá, as atividades de colheita avançaram bem nessa última semana, elas dobraram de percentual colhido. Até o dia 20 de junho, a área colhida era de 16%. Até o dia 26, passou para 32%. Ritmo, portanto, está acelerado no estado do Paraná. A condição das lavouras continua a mesma. A maior parte delas se encontra em boas condições, 92%. 7% se encontram em condições médias e 1% em condição ruim. O estado do Paraná já contabiliza quase toda a safra de café arábica na fase de maturação. Em relação a essa comercialização do grão colhido, chega a 9% de toda a safra estimada nesta temporada de 2017, em volume bem superior ao do ano passado. Veja como estão os valores de comercialização, então, do grão no estado paranaense. Tem girado entre R$ 395,40 a saca a até R$ 425. Vamos acompanhar na tela agora como vem a negociação em cada município produtor. Vamos agora acompanhar o mercado do café arábica, mas em outro estado produtor, o estado de São Paulo. Acompanhe comigo na sua tela a variação feita pela apuração do CPEA. Veja que nesta última quinta-feira, 29 de junho, cotação da saca de 60 quilos do grão ficou em R$ 443,49. Foi um dia de elevação, ou melhor, recuperação da perda do dia anterior, mas que ainda no mês de junho soma baixa, assim como o café Conilon. A queda no acumulado do mês é de 2,10%. Por aqui, a Agricultura BR destaca como é que vem os negócios de referência em Nova York. Nova York que tem apresentado alta nas últimas sessões, mas com valores ainda que achatam o café aqui no Brasil, o preço do café. Vamos saber agora como é que vem. Hoje vem dentro da estabilidade as posições negociadas. Posição de julho vem estável, com queda de 0,08% a $1,24 a libra peso. A posição de setembro vem próxima à estabilidade, mas com ganhos de 0,11%. $1,26 mais 45 por libra peso são os negócios agora com café arábica na posição de setembro. Já dezembro ganha 0,19%, vem $1,30 mais 10 por libra peso, negócios com café arábica em mais um dia de ligeira recuperação para as posições com café na Bolsa de Nova York.
é considerado o maior desafio na citricultura, tanto nacional quanto internacional. O Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, divulgou nesta última quinta-feira dados importantes em torno do que vem acontecendo com as áreas que são afetadas pela doença. E nos últimos 3 anos, é importante lembrar que no Brasil há um tipo de estabilidade, não tem crescido essas atuações com greening no Brasil, vão se mantendo ligeiramente acima de 16%. Um número que, apesar de trazer muito prejuízo, porque não é pouco, é bem inferior àquele que acontece nas principais áreas produtoras dos Estados Unidos. Na Flórida norte-americana, por exemplo, chega a quase 90% o índice de árvores afetadas com greening. Vamos saber agora como é que vem os últimos números aqui no Brasil. Você acompanha aqui os dados que mostram que em 2015, 17,9% das árvores de citricultura estavam afetadas com a doença. Em 2016, esse índice cai para 16,9%. Em 2017, vem com 16,73%, portanto, praticamente em linha com o ano passado, mas principalmente sem avanço. Apesar da estabilização, o índice de plantas doentes é considerado alto pela instituição. A metodologia de levantamento da Fundecitrus mostra a verificação de anos anteriores e tem aí uma diferença, né, que pode ser 1 ponto percentual para cima, 1 ponto percentual para baixo. Você acompanha agora mais um destaque a respeito desse levantamento que mostra um pouco da citricultura nacional relacionado ao seu principal índice que acaba trazendo para baixo a produtividade, que é o greening. Olha só, total de árvores no Brasil, de acordo com a Fundecitrus, é de 191.700.000 árvores, que estão doentes, afetadas pelo greening, 32 milhões. Então, realmente, o dado aqui, na hora que você visualiza no gráfico, é preocupante, porque você tem grandes áreas que acabam sendo afetadas pela doença. A gente muda de assunto agora, fala sobre as culturas de inverno aqui no Brasil. No Rio Grande do Sul, com o retorno do tempo um pouco mais seco do que das últimas semanas, os trabalhos de plantio das culturas de inverno puderam ser retomados. A canola, cevada e aveia estão com o plantio praticamente finalizado por lá, restando apenas algumas áreas para serem implantadas. A situação do clima, no entanto, que afetou as lavouras antes implantadas da cultura, agora traz sérias preocupações aos produtores. A situação das lavouras não é considerada boa, não. Veja o que diz a Emater Gaúcha. Cerca de 85% das lavouras dessas culturas de inverno se encontram em condição regular e 15% em condição ruim. O desenvolvimento está prejudicado pelo excesso de chuvas e pela falta de luz. Os produtores tentam intensificar os tratos culturais, mas as perdas de nutrientes e o atraso no desenvolvimento inicial das plantas podem afetar o rendimento final destas culturas aqui, cevada, canola e também aveia. Apesar da melhora do clima, hoje em dia, o prejuízo já foi feito. Teve produtor que desistiu de cultivar essas culturas de inverno. Teve gente também que foi em negociação com o mercado para tentar devolver os insumos comprados para esta safra. Além disso, aqueles produtores que chegaram a fazer o plantio tiveram de acionar o seguro agrícola. Bom, vamos saber agora com a Nadiara, então, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta por lá nestes próximos dias, se ele vai se firmar mais seco. Nesta semana tivemos a chegada de uma nova frente fria ao sul do Brasil, só que esse sistema trouxe chuva mais forte, principalmente para as áreas mais ao sul e oeste do Rio Grande do Sul. O sistema já está avançando em direção ao sudeste e à medida que avança perde intensidade, então não traz chuva forte e persistente para o interior da região sul. Em grande parte das áreas produtoras o tempo vai continuar firme e beneficiando as atividades no campo, especialmente a finalização do plantio das culturas de inverno, que estava bastante atrasado no Rio Grande do Sul por causa do excesso de chuva entre maio e o início do mês de junho. Agora, para esses próximos dias, a tendência é de tempo mais seco, então a umidade no solo deve continuar em declínio. A gente vem acompanhando que nesses últimos dias a umidade já caiu um pouco, chega em torno de 70%, até 60% nesta área mais clara, por
por causa desse tempo mais seco. E agora, com a continuidade do tempo seco em boa parte do interior da região sul, pelo menos até o dia 5 do mês de julho, a tendência é que a umidade caia ainda mais, mas não deve atingir níveis críticos, já que a temperatura vai ficar mais baixa nesses próximos dias, então dificulta o declínio acelerado da umidade do solo. A temperatura mínima ela deve chegar em torno de 3 graus nas regiões mais elevadas da Serra Gaúcha e Catarinense, aumenta o risco para ocorrência de geadas nessas áreas e também sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Nas demais regiões, apesar do aumento do frio, as temperaturas ficam abaixo de 10 graus em boa parte dos 3 estados, o risco para geada é menor. Então, não há previsão para geadas fortes em áreas produtoras nesses próximos períodos. No decorrer do segundo período, do dia 6 ao dia 7 de julho, a chuva retorna para boa parte do sul do Brasil. Só que será uma chuva de baixo acumulado, que não deve trazer transtornos, mas deve manter o solo mais úmido para o desenvolvimento das culturas de inverno. Neste período, o frio da madrugada continua com temperaturas mínimas abaixo de 10 graus em boa parte do interior dos 3 estados, mas é uma temperatura que não traz risco para a ocorrência de geadas em áreas produtoras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O plantio do trigo no sul do Brasil também pôde ser retomado de maneira normalizada com o clima mais seco por lá, depois de longas semanas chuvosas que acabaram atrasando e trazendo prejuízos para as lavouras recém-plantadas. No estado do Paraná, o excesso de chuvas que antes atrapalhava o plantio, agora se reverte como um fator positivo para as lavouras recém-plantadas. Já no Rio Grande do Sul, onde os produtores estavam preocupados com o plantio fora da janela ideal, agora respiram mais aliviados por conta dessa expectativa de plantio dentro deste período climático. Vamos acompanhar então como anda o plantio por lá? Veja que no estado do Paraná, 92% da área prevista para a atual temporada já foi semeada. No Rio Grande do Sul, o percentual está em 71%. As lavouras, em geral, apresentam boas condições. Apenas aquelas implantadas antes do longo período de chuvas ainda apresentam desenvolvimento com baixo perfilhamento e plantas amareladas, porém, mas apresentam já uma visível melhora. Uma situação que chama atenção é no estado do Paraná. Os produtores querem fazer o quanto antes o plantio dessa safra de trigo para colher o cereal também o mais breve possível. Isso já de olho na futura safra de verão. E no próximo bloco tem o último dia do quadro especial Caminhos da Produção, que mostra o andamento da lavoura temporada 2016-2017 de soja no estado do Mato Grosso. Daqui a pouco nós voltamos com essas e outras informações. E hoje, 30 de junho, marca oficialmente o final da safra 2016-17 de grãos do Brasil. Exatamente, e marca também a retrospectiva do Agricultura BR em torno de como que foi o desenvolvimento da safra de soja no maior estado produtor do Brasil e do mundo, no estado do Mato Grosso. Você vai acompanhar agora mais um capítulo da série Caminhos da Produção. O clima foi favorável durante praticamente todo o ciclo da soja no estado do Mato Grosso, mas em um momento importante da safra, as chuvas pegaram o produtor de surpresa. Foi na fase de dessecação das lavouras. A colheita da soja no estado havia começado em ritmo acelerado devido a um plantio antecipado e o tempo seco no início de janeiro. Na última semana, com chuvas ininterruptas que caíram sobre o estado, começaram a prejudicar os trabalhos de colheita, em um período em que muitas lavouras haviam sido dessecadas. Uma prática muito utilizada pelos produtores para antecipar a colheita da soja de 3 dias a 1 semana é a dessecação. E para isso, o tempo precisa colaborar.
Os benefícios da dessecação antecipada da cultura da soja possibilita a uniformidade de maturação, o que contribui também para o plantio do milho safrinha dentro da janela, como é o caso deste produtor de Santa Carme, no norte do estado. Preocupa um pouco agora é o clima, né? Que segundo os meteorologistas vamos ter uma invernada aí e nós temos algumas sojas assim bem suscetíveis à chuva, né? Elas não têm resistência, né? Então, dessecada, praticamente pronta para colher, e preocupa um pouco, mas no mais, está indo bem a safra. Outro benefício da dessecação é a redução de plantas invasoras adultas. Esse ano nós estamos um pouco mais cedo, né? Mas estamos no mês de janeiro ainda, e a janela boa para milho vai até metade ou 20 de fevereiro, né? Então, não teria necessidade por isso, mas especialmente para igualar. E também já mata alguma erva daninha que tem no meio, já tira a parte aérea dela, daí ela brota. E quando se faz o herbicida no milho, daí ela está com folha nova, ela morre mais fácil. Né? O produtor Invaldo, que há muitos anos pratica a integração lavoura e pecuária, na safrinha parte da área será cultivado com milho para o confinamento bovino. As primeiras soja a gente colhe e planta milho, né? E depois da metade para frente ou para o final, daí planta outras forrageiras, né? Especialmente o capim rosesiense, onde vamos passar os animais na seca em cima dele. Para fazer uma dessecação da soja eficiente, é preciso monitorar a lavoura e verificar se a soja está praticamente toda ela já madura. Um estudo feito pela Fundação MT, ela indica a fase correta para fazer a aplicação do dessecante da soja. Diz que é preciso ser aplicado quando a lavoura está no estágio R7.3, quando 76% das folhas estão amarelas. A Fundação MT alerta ainda que a dessecação fora do período certo pode comprometer em 12 sacas por hectare a produtividade do campo. E nessa temporada 16-17, logo que começou a colheita de soja, começou também em diversas propriedades de Sorriso, no estado do Mato Grosso, o plantio da nova safra. Então, haviam 3 processos em andamento: colheita da soja, plantio do milho e também pulverização. No último boletim divulgado pelo Sindicato Rural de Sorriso, o município já havia colhido quase 40% de toda a área destinada à soja nesta temporada, com uma média de 57,7 sacas por hectare. Na Fazenda Dois Irmãos, estão trabalhando em 3 frentes ao mesmo tempo no campo. A colheita na capital nacional do agronegócio, Sorriso, está a todo vapor. São 3 etapas simultâneas: a colheita, o plantio do milho safrinha e a proteção com alto propelido. Esse ano foi bem melhor, o clima favoreceu muito o desenvolvimento da lavoura, então estamos tendo uma produção muito boa. Em relação aos outros anos, mais ou menos igual aos outros anos, menos o ano passado, que foi terrível o ano passado, colheu muito mal o ano passado. Estamos colhendo e já vem as plantadeiras atrás plantando milho. E já partes do milho também já aplicando os produtos para combater percevejo, alguma lagarta também. Estamos fazendo toda a proteção que precisa fazer para o milho. Segundo o agrônomo e consultor Rafael Rota, com as devidas aplicações preventivas nesta safra, não houve ataque severo de pragas e doenças. Esse ano foi um ano que a gente considera praticamente normal. A gente teve incidência de pragas sim, doenças também. Mas o clima nos favoreceu bastante, a gente conseguiu obter um bom controle tanto de doenças quanto de pragas e a gente chegou no final da cultura, graças a Deus, com esse problema resolvido. Mesmo assim, o custo com as aplicações preventivas tem onerado no bolso do produtor nesta safra. Basicamente, uma aplicação de mosca branca se fala em torno de R$ 65,00 e ainda não é um dos melhores produtos para se aplicar. Hoje tem produtos no mercado em torno de 4 sacos por hectare, que é um custo muito elevado e a gente acha no momento inviável. Porque imagina você tirar 4 sacos do bolso para ter que aplicar aí. Mosca branca basicamente é que nem o percevejo, né? É revoada. Então você tem produtos hoje no mercado que você consegue um residual de mais ou menos 10 dias. E quando tem revoada ela volta. Então basicamente você tem que fazer aplicação de sequencial para combatê-la melhor.
As despesas com insumos na segunda safra de milho no estado do Mato Grosso custaram ao produtor, de acordo com o IMEA, R$ 1.322,23 por hectare. Mudando a tela, a gente vê agora em detalhes como que esse gasto foi aplicado. R$ 421,34 por hectare foram aplicados com sementes, R$ 557,54 com fertilizantes. Os defensivos responderam por R$ 343,35 por hectare. Custos com operação com máquinas, R$ 69,97. Operação com avião, R$ 16,63 por hectare. E com mão de obra, R$ 88,23. Os dados são do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. E se a safra foi positiva, porteira dentro, ela foi negativa, porteira fora, com o país mostrando toda a sua fragilidade no atoleiro da BR. As péssimas condições da rodovia BR-163 prejudicam o escoamento de grãos entre Mato Grosso e o porto de Miritituba, em Itaituba, no estado do Pará. Parte do tráfego de carretas foi liberada na BR-163 no sudoeste do Pará. Durante 15 dias, mais de 5.000 caminhoneiros ficaram parados na rodovia. Os caminhoneiros não conseguiram seguir viagem e muitos ficaram atolados na estrada por muitos dias, como foi o caso do motorista Júlio César, que chegou a ficar 9 dias no atoleiro após ser socorrido pelo Exército, retornou hoje para Sinop, no norte de Mato Grosso. Saí na segunda-feira, dia 12, aqui de Sinop, sentido Miritituba, para descarregar na Cargill. Cheguei no atoleiro, 5 dias carregado. Conseguimos passar, descarregamos, mas ainda tinha estrada. Voltamos para a fila, peguei na cidade do Caracol a fila, viemos puxando fila, mais 9 dias no atoleiro. A estrada sumiu. Tem pouca máquina, muito pouca máquina trabalhando. Chegou a federal para organizar. Algumas empresas estão ajudando com alimento, água, mas são pouco. É muita gente e pouco alimento. Só não passei sede porque choveu, porque não tinha água. A empresa ajuda como pode, mas é muito motorista, muito mesmo. É criança, mulher, idoso. Motorista da outra empresa passou mal, teve que ser socorrido, pressão alta, estresse. Mas está difícil. O Exército chegou só com armas, comida que o governo prometeu, nada, não veio nada de alimento. Eu vazio consegui passar, mas foi difícil. Passou muito pouco caminhão vazio. Os carregados estão com 15 dias lá, colega meu, que a gente paramos para ajudar. A gente tinha comprado um pouco de alimento, deixamos para eles. Mas tem muita gente já passando fome. Já o motorista Hélio Schneider, após descarregar no porto de Miritituba, levou 12 dias para passar por 11 pontos de atoleiros. Acabou a estrada e ali é uma falta de vergonha. Tem 4 anos que nós puxa para lá, né? 4 anos. Esse ano o trem acabou. E é um pedacinho facinho, 35 km o governo não faz. Coloca uma firma, mexe um pouquinho, já tira aquela firma e tá daquele jeito. E tem parceiro nosso lá para cima, trancado, ainda indo carregado, não conseguiu passar, tá com mais de 12 dias parado no mesmo lugar sem ir. Eu consegui passar 12 dias vazio de lá para cá. Segundo o DENIT, o Exército e a Polícia Rodoviária Federal, que chegaram neste fim de semana no local, estão organizando os veículos ao longo da pista para permitir a passagem das equipes de manutenção. Os prejuízos causados pelo atoleiro chegaram a várias categorias. Nos 15 dias de tráfego parado, tiveram perdas estimadas em 500 milhões de reais para o país. Para o setor de transportes, a perda foi estimada em R$ 2.000 por caminhão, o que na soma total traz o cálculo de 150 milhões de reais. Já o setor da indústria e de exportações estimam as perdas em 350 milhões de reais. O Brasil, que pode ser classificado, principalmente no ano de 2017, ficou muito claro isso, 3 tragédias que o país tem: a política nacional, a corrupção e o descaso com quem trabalha. Esse negócio do prejuízo da BR, ele gerou também impactos em outros setores, nas cadeias produtivas ligados ao grão, mas principalmente a cadeia produtiva da soja, porque se a comercialização estava lenta, e está ainda, teve ainda o problema de não conseguir escoar, o que deu ainda um fator mais pesado sobre o déficit de armazenamento do país.
Os caminhoneiros que estão atolados há mais de 3 semanas da BR-163 no Pará começam a receber mantimentos enviados pelo Exército. Parte da rodovia foi liberada, mas a situação continua precária e está longe de ser normalizada. Sorriso, por estar localizado no corredor da BR-163, no médio norte do estado, conta com 4 alternativas que são utilizadas para o escoamento da produção. As trades ADM, Cargill, Bunge e Amagem possuem unidades para exportação no Pará e utilizam a BR-163. A comercialização da região Médio-Norte representa 35% da produção. O resto, que sai de Sorriso, vai a Rondonópolis, 200 quilômetros ao sul de Cuiabá, até o Porto Seco. De lá, segue de trem até Santos. E as outras 2 opções terrestres são Porto de Santos, em São Paulo, e Porto de Paranaguá, no Paraná. Em Sorriso, visitamos a Coavil, uma cooperativa de 22 grupos familiares que tem uma demanda no escoamento da produção para cumprir contratos. E isso tem preocupado o seu diretor comercial. A gente precisa embarcar o produto e as trades não estão tirando porque os caminhões estão todos parados na fila lá. Então o armazém está enchendo e não tem escoamento pela saída norte. Saída norte, a gente não carrega caminhão faz bastante tempo. Aí, algumas viraram a logística para o sul, quem tem conta para isso, mas a grande maioria está parado, não está escoando. Parte da comercialização com as trades é FOB, ou seja, quem compra retira na unidade da cooperativa. A gente não tem porto nem em Miritituba e a gente não tem parceria com nenhuma empresa. Então o nosso transporte, a nossa logística é toda ela para o sul. A maioria do nosso transporte particular vai para Rondonópolis. A preocupação é com a segunda safra de milho que se aproxima e os armazéns estão cheios com a soja. Indica-se um problema sério com a questão de recebimento e armazenagem de milho, porque o soja está represado nos armazéns, não só pela logística, como também pelo preço. O preço não está tão atrativo, o produtor talvez vai segurar esse produto no segundo semestre e vai competir com o milho. Valdir Pacheco para o SBA. O problema da falta de armazenamento no país, que foi ampliado durante a época do atoleiro, segue como um dos principais gargalos da agricultura nacional. Atualmente, o déficit de armazenagem do Brasil é estimado em 76 milhões de toneladas. E com essa reportagem, encerramos aqui a retrospectiva da safra de soja 2016-17. Você acompanhou o que aconteceu de mais importante com a soja no estado do Mato Grosso no quadro Caminhos da Produção. E no próximo bloco tem mais. Você acompanha como está o desenvolvimento do algodão no Mato Grosso. E ainda o acompanhamento do que vem acontecendo no mercado internacional da soja e o dólar aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E a produção de algodão do país você acompanha no Agricultura BR. E cotonicultores do estado de Mato Grosso perderam até 15% da sua produção durante o mês de maio por conta do excesso hídrico. O médio norte do Mato Grosso segue firme na colheita do algodão segunda safra. Tempo seco, sol forte o dia todo. Nesta fase da colheita, o cotonicultor Fernando Pozobon acompanha os trabalhos no campo e faz uma comparação com a safra passada. Foram 2 anos bastante atípicos, onde que na safra passada houve um déficit hídrico e nessa safra as chuvas se alongaram, foram até final de maio e isso acabou prejudicando em torno aí de uns 10 a 15% as estruturas do bacheiro da planta. Então a gente estima aí uma quebra dentro do potencial nesses índices aí. O
Olhando essa lavoura, aparentemente está muito bonita, mas a chuva do mês de maio comprometeu o bacheiro da planta, ou seja, 1/3 inferior. Os danos causados pelo excesso hídrico foi justamente durante o desenvolvimento das maçãs. Isso se deve pela própria estrutura da planta e as condições climáticas, onde que os fungos patogênicos aí têm as condições ideais, e isso faz com que essa estrutura do bacheiro permaneça por um período maior em condição de molhamento, consequentemente a podridão. Esse excesso de chuva também contribuiu para o desenvolvimento de uma praga que aumenta os custos com aplicações, além de perdas na produtividade. Esse ano, até pelas chuvas terem se prolongado, a planta também alongou um pouco o ciclo, e isso proporcionou condições para que o bicudo pudesse atuar por mais tempo dentro da cultura, e para nós produtores houve um custo mais elevado pelas constantes aplicações para combater essa praga. E o Agricultura BR vai chegando aos seus minutos finais, com destaque para a forte recuperação para a soja lá na Bolsa de Chicago, altas agora de 2% nas posições negociadas na Bolsa norte-americana. É o que você acompanha comigo agora. Observe que a posição de julho vai ganhando 2,2%, 9 dólares 35 centes o bushel. Agosto, 2% a 9 dólares 39 centes o bushel. Setembro, também com alta forte agora, 2% de alta, com 9 dólares e 42 centes o bushel. Em novembro, elevação de 2,21% a 9 dólares 45 centes por bushel. Eu lembro que nós tivemos agora a confirmação daquilo que foi cultivado. Acabou de ser confirmado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe a confirmação das áreas de cultivo da temporada de 2017 e 2018 dos Estados Unidos. E isso mexeu com o mercado. Isso agradou, o pessoal foi às compras, tem uma movimentação maior, então acabou sendo positivo para o mercado de soja e também para o mercado de milho. Vamos acompanhar agora como que vem o dólar aqui no Brasil, outro fator que tem influenciado nas cotações nacionais. O dólar vem operando próximo aos R$ 3,30 nos últimos dias. Neste momento vem a R$ 3,31, com leve alta de 0,06%. E o Agricultura BR de hoje vai ficando por aqui. Hoje também, minutinhos mais cedo, mas por um ótimo motivo. Exatamente. Daqui a pouco vem aí a turma da Central Leilões trazendo uma apresentação de animais muito importante, alta qualidade aqui no canal do Boi. Aliás, como sempre, porque tem grandes leilões vindo por aí. Nelore Becker com grande oferta aqui pelo canal do Boi. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Hoje talvez não tenha a terceira edição, temos mais um grande evento que sempre tem leilão, sempre tem oportunidade para você. Você vai estar acompanhando, realizando negócios, nós também. Se tiver jeito a gente entra, traz informação, mas se não, bons negócios a todos e um excelente final de semana.